Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida e também toda a sua família. Estamos aqui, juntos e juntas, para mais um estudo da Palavra de Deus, aqui no canal do YouTube da IPI de Engenheiro Goulart. Eu quero orar com você e eu peço que você também ore por mim, ore comigo nesta hora, para pedirmos a iluminação do Espírito Santo de Deus na leitura da palavra dele e nesse estudo necessário e precioso neste momento. Vamos juntos? Pai bondoso, Deus Supremo, obrigado por mais esta oportunidade de estarmos como tua igreja perante a tua palavra para lermos, estudarmos, ó Pai, e receber este recado santo que vem de ti. Nesta hora, ó Pai, clamamos ao Senhor, que o Senhor nos ilumine, ó Pai, à luz do teu Espírito Santo. Nossa mente, nosso coração, queime em nós a tua vontade, Espírito Santo de Deus, para a compreensão, Senhor, da tua palavra. Fala no mais profundo do nosso coração, queremos ouvir a tua voz. Seja sobre nós a tua bênção, a tua vontade. Senhor, nós oramos agradecidos a ti, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, por gentileza, abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, hoje capítulo 3, do versículo 21 ao 31, sobre o tema a justificação pela fé. Romanos, capítulo 3, do versículo 21 ao 31. Nós vamos ler a palavra de Deus e vamos deixar que ela mesma, na ação do Espírito Santo, fale conosco nesta hora sobre o tema a justificação pela fé. A palavra de Deus nos diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não. O também é dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Palavra poderosa de Deus para o nosso ensino, aprendizado, exortação, aprofundamento neste assunto tão importante e necessário na vida da igreja, na sua vida, meu irmão, também na minha vida, não é mesmo, minha irmã? A todos nós. Justificação pela fé, assunto importantíssimo. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. E outra tradução diz: agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas,
Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele sem as exigências da lei. Meus irmãos, foi pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Falamos disso semana passada. O irmão ou a irmã consegue compreender, você, meu amigo, minha amiga, consegue compreender nessa nossa caminhada na epístola, de Romanos, deste livro tão importante, nessas cartas poderosas de conteúdo, revelação de Deus ao apóstolo Paulo, que tudo gira em torno de Jesus, que tudo está centralizado na pessoa de Jesus? Independente se você e eu somos pecadores, errantes e falhos, e quando pecamos estamos afastando de Deus, todo o assunto, toda a teologia, toda a exortação, todo puxão de orelha, todo parafuso apertado e ensino do apóstolo Paulo sobre o evangelho de Jesus Cristo, as boas novas, as boas notícias. Um mundo catastrófico, um mundo cada vez mais distante de Deus e dos seus ensinamentos, mas o apóstolo Paulo ali firme, constante, inclusive seus ensinamentos chegando até nós, neste momento, nos dias de hoje, com este poder evangelístico na pessoa de Jesus Cristo. Agora, pois, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele sem as exigências da lei. Aprofunde no versículo 22 agora. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, seu Filho. E isso se aplica a todos os que creem sem nenhuma distinção. Meus irmãos, é preciso crer. Mesmo sem ver, mas sentindo o poder de Jesus, tudo que ele significa, tudo que Deus significa para nós, criou, tem criado e ainda vai continuar criando, porque tudo no universo é sustentado pela força do seu poder e da sua palavra, está aqui. Somos declarados justos diante de Deus pelos méritos, pelos feitos, pelas ações, pelo poder, pela iniciativa, pela doação da vida de Jesus na cruz do Calvário, por amor a você, por amor a mim, meus irmãos, por amor a nós. Isso é palavra de Deus, isso é Bíblia, isso é estudo. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção, ou seja, sem nenhuma diferença. Tudo emana do poder de Jesus Cristo. Todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Versículo 23, aí nós adentramos aqui numa premissa muito importante que, aliás, estudamos na semana passada. Lembra do tema da semana passada? Todos pecadores. Olha o versículo 23 comigo. Pois todos pecaram, erraram, todos entristeceram ao Senhor. Todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Olha a outra tradução que diz, Nova Versão Transformadora. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. E na tradução inicial que nós lemos, João Ferreira de Almeida, revista atualizada, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. É importante até você frisar aí na sua Bíblia, pintar de uma cor diferente, anotar um estudo ao lado, faça isso. Versículo 24, mas ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Jesus Cristo. Todos pecaram no 23. Ele adentra o 24 dizendo, sendo justificados gratuitamente, Deus nos cobrou nada em troca. Oh, meu Pai Celeste, obrigado. Glória ao teu nome. 23, todos pecaram, carecemos da glória de Deus. Precisamos da glória do Senhor, estamos afastados dele. Mas o 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, meus irmãos, isso é graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Favor imerecido, ele não quis nada em troca. Ele foi, ele levantou,
Ele se deu, ele se fez morto por nós, ele morreu no nosso lugar, ele se doou sua vida por amor a nós, mas ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Jesus Cristo, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Ele nos tirou de lá. E tem gente caminhando ainda mais para este lago profundo e lamacento chamado pecado, destruição total e fatal, inferno. Tem gente dando passos largos para o inferno neste momento, meus irmãos. E aqui não é nenhum julgamento da minha parte, nem do seu, eu sei disso. É Bíblia, é a palavra de Deus, é Deus falando. Infelizmente, é triste dizer isso, mas neste momento, há muitas pessoas caminhando a passos largos para a destruição total, para o inferno, se afastando cada vez mais de Deus, da sua santa palavra, dos seus ensinamentos, que sempre está de braços abertos para nos receber. Pense nisso. Reflita sobre isso. É necessário. Versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue com propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Preste bem atenção aqui no versículo 25, que o apóstolo Paulo, ele deixa veemente, né? Ele frisa bem, se possível aqui ele deixa até em negrito, né? A palavra tolerância. Deus foi tolerante. A palavra aqui, tolerância, é passível e necessária de grifarmos. Na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos. Meus irmãos, o castigo que nos trouxe, que nos traz a paz, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados, curados, salvos, transformados, regenerados, justificados pela fé em Cristo Jesus. Todos os méritos pertencem ao nosso Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome dele. Versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo, o justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele é o justo, ele é o justificador, é nele, tudo gira em torno dele. O centro da nossa pregação é Jesus, os méritos são deles, aleluia. Versículo 27, onde pois a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Sublinha aí na tua Bíblia. Pela lei da fé. Em outra tradução, o que diz o 27. Estou caminhando aqui com você. 27. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não. Paulo responde aqui, não. Pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Pela fé, de fé em fé, pela fé, o justo viverá pela fé. 28. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. Em outra tradução, no 28, concluímos, chegamos aqui ao final. Concluímos, pois, que o ser humano, o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei ou que ele venha a fazer ou deixar de fazer. Glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, ele também é Deus dos gentios, diz o versículo 29. Olha o 30. Visto que Deus é um só, aleluia, e ele não divide a glória dele com ninguém. Que fique muito bem claro. Versículo 30.
visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé também o incircunciso. Meus irmãos, palavra riquíssima, palavra de Deus ao meu, ao seu coração, ao coração da igreja, IPI de Engenharia Regular. Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas queridos, compartilhe esse vídeo com quem você ama, com quem você tem testemunhado sobre Jesus Cristo. Vale a pena pregar a palavra de Deus. Somos chamados para isso. Não deixe isso só na incumbência do pastor, dos presbíteros e presbíteras da tua igreja, dos diáconos, da diaconisa, não. Nem dos líderes ministérios, onde você tem buscado a Deus e tem servido a Deus em alguma comunidade ou na IPI de Engenharia Regular. Não! É incumbência de cada um de nós, sua, minha, de todos nós. Vamos pregar a palavra de Deus. Insista, diga, pregue mesmo. Tenha ousadia na palavra de Deus. Pregação expositiva, versículo a versículo, palavra por palavra. Porque quem fala é a palavra. Quem prega é o Senhor, a palavra é dele, a igreja é dele. Você e eu somos dele e ele é nosso. A justificação pela fé é assim. Todos os méritos pertencem a Jesus Cristo, que naquele dia glorioso morreu na cruz do Calvário, por você, por mim, por nós. A Ele a honra, a glória e todo o louvor. Muito obrigado por você estar conosco em mais um estudo da Palavra de Deus aqui no canal do YouTube da IPI de Engenharia Regular. Um abraço a você, toda a sua família. Deus te abençoe e te guarde. Eu espero você na semana que vem. Até lá! Deus abençoe.